Master Hunter K. Capítulo 56 e 57. Planalto Tarrashan Parte 1. O sol brilhava bem acima no céu imaculado. Nenhum vestígio de nuvem obscureceu a visão. Mas olhando ao redor, nuvens podiam ser vistas flutuando perto do chão. O lugar em que Sung Jin estava no momento era um planalto de alta altitude. Bem-vindo! Esse lugar é o Planalto Tarrashan. A elevação é de vários milhares de metros acima do nível do mar. Por favor, seja avisado. Devido ao isolamento a longo prazo, as formas de vida que habitam esse planalto se desenvolveram para sobreviver no ambiente hostil e se tornaram particularmente perigosas. Sung Jin estremeceu involuntariamente. Ele estava usando uma camisa quente que Dalupin lhe forneceu, mas ainda sentia muito frio. No entanto, Sung Jin manteve uma mentalidade positiva. Devo me aquecer enquanto balanço minha espada. Sincronizando caçadores. Um por um. Os caçadores apareceram após o anúncio da operadora. Sung Jin os viu se materializar sem pensar muito nisso. Eu não acho que haverá surpresas. Mas sua previsão estava errada. Inquisidor. Pirata. Pugilista. Caçador de tesouros. Caçador de tesouros. O maxilar de Sung Jin caiu enquanto olhava para o dono do título. O homem era um árabe segurando punhais em ambas as mãos, ostentando um bigode longo. Ele era baixo e parecia não digno de nota, mas seus grandes olhos brilhavam visivelmente. Uau! O fato de ele ter o título Caçador de Tesouros significa que ele conseguiu encontrar um elemento oculto em algum momento no passado. Não era muito estranho que ele tivesse recebido esse título. Já era a 7ª raid. Até agora, alguns dos outros encontrariam elementos ocultos com sucesso ao longo do caminho. Mas o que foi surpreendente foi que ele decidiu ativar o título. Primeiro, ele teve que ter uma penalidade de 50% em todos os outros títulos que ele não escolheu. Segundo, mesmo que ele pudesse encontrar o boss, ele ainda teve que superar a dificuldade em derrotá-lo. Mesmo Sung Jin, que tinha conhecimento da vida anterior, esperou 6 capítulos até sentir-se seguro o suficiente para tentar mudar o mestre caçador para caçador de tesouros uma vez. Havia 2 possibilidades. Ele é corajoso ou estúpido. Claro, ele poderia ser ambos também. Sung Jin suprimiu sua surpresa e verificou os outros companheiros de grupo. Os outros 3 caçadores pareciam bastante normais. Inquisidor era um ocidental grande e musculoso. O pirata era um árabe um pouco alto, e o pugilista era um homem asiático. O inquisidor examinou e comentou: que título peculiar temos nessa rodada? Sung Jin concordou com ele, pensando no caçador de tesouros. Mas ele disse então: de fato. Realmente. Sung Jin virou-se para encarar o inquisidor. Seus olhos se encontraram. Ele estava olhando para Sung Jin. Caçador de tesouros e mediador. O pugilista disse, segurando seu pescoço e torcendo. Sim. Nunca ouvi falar desses títulos antes. Caçador de tesouros. Você obtém recompensas bônus ou algo assim. E mediador. O que isso faz? Sung Jin ficou em silêncio por um momento. Então o pirata falou. Um ocidental. 2 do Oriente Médio e 2 asiáticos. Espero me dar bem com o resto de vocês. Não fiquem apontando uma faca para as costas dos outros.
Sung Jin virou o olhar para ele. Não fiquem apontando uma faca para as costas dos outros. Os que dizem essas coisas são provavelmente os mesmos que fariam exatamente o que disseram para não fazer. As pessoas inocentes que não planejam fazer tais atos nem sequer mencionam isso. Pois nem sequer lhes ocorre pensar nisso. Sung Jin estava no fundo da sociedade antes que as raids começassem. E ele viu inúmeros indivíduos fazerem o mesmo. Eu nunca vou fazer algo falso para você. Ele provavelmente procuraria fazer algo falso porque a face está em sua mente. Eu não vou enganar você. É provável que engane devido a manter-se ciente das possibilidades. Não esfaqueie pessoas pelas costas. Ele provavelmente pensou muito sobre isso. O que significa que ele é o mais provável que faça. E o fato de que seu título era pirata era suspeito. Afinal, os piratas são pessoas que saqueiam de outras pessoas. Enquanto Sung Jin estava pensando, o caçador de tesouros finalmente abriu a boca. Ouçam atentamente todos. Deixem-me dizer-lhes algo incrível. Sung Jin olhou através da fenda dos seus olhos. Não pode ser. Infelizmente. Ele estava certo. Há elementos ocultos nessa raid. Não um. Mais dois. Os outros 3 caçadores ficaram imediatamente interessados. Feliz que os outros mostraram tal interesse em suas palavras. Ele sorriu enquanto continuava. Um é um lugar oculto no mapa ou um item. O outro é um boss oculto. Uma vez que a informação básica foi dita, os outros mostraram um interesse ainda maior. Claro. Com exceção de Sung Jin que já sabia tudo isso. O Inquisidor falou primeiro. Item oculto. Boss oculto. Essa é a primeira vez que ouvi falar de tais coisas. O caçador de tesouros parecia satisfeito como se estivesse revelando o segredo do universo. Sim. Cada capítulo tem essas coisas. E eu sei onde encontrá-los. Graças ao meu título de caçador de tesouros. O pirata perguntou. Se são itens ocultos. Valem muito. O caçador de tesouros assentiu com a cabeça. Ele não estava escondendo nada. Uma vez que ele começou a dar informações gratuitas, havia poucas razões para parar. Claro. A verdade seja dita. Apenas encontrar o lugar em si é uma grande vantagem. Por exemplo, na última raid, não havia muito benefício para outros caçadores da morte de Besgoro. Mas ser capaz de encontrar a comerciante ambulante Rufan provou ser muito frutífero para todos os outros. Pugilista perguntou. Então, se matarmos o boss oculto, podemos obter itens ou moedas adicionais? O caçador de tesouros respondeu hesitante. Sim, podemos. Do seu comportamento. Sung Jin sabia. Então ele provavelmente ainda não conseguiu matar nenhum boss oculto. Encontrar e matar bosses ocultos eram duas coisas muito diferentes. Não havia nada a ganhar se você não puder derrotar o boss oculto depois de tudo. Mesmo que os 5 caçadores cooperassem perfeitamente. Enfrentar bosses no nível de Soldamir e Besgoro, embora ambos tenham se tornado seus familiares, não foram conquistas fáceis. Eles teriam que se preparar para perder 1 ou 2 membros em média. Por isso, Sung Jin hesitou em contar a alguém sobre a existência de bosses ocultos. Na maioria dos casos, descobrir acidentalmente o boss significava a morte. O ponto em que Sung Jin estava curioso era em qual capítulo ele obteve o título. O caçador de tesouros ainda estava ocupado respondendo a perguntas.
Então, quando podemos encontrar essas coisas? Ha. Vamos completar a raid primeiro. Não devemos ter a morte sobre nossas cabeças enquanto buscamos os extras. Certo. Ele parecia adorar responder perguntas e ser o centro das atenções. Sung Jin esperou o momento certo para fazer sua pergunta. Então, em que capítulo você obteve o título Caçador de Tesouros? Isso. Embora ele estivesse respondendo descuidadamente a todas as perguntas até agora. Ele parou nesse momento. Sung Jin decidiu manipulá-lo psicologicamente. Eu quero tentar obter esse título também. Você deve deixar que outras pessoas saibam como obter um título tão incrível. Você não acha? Nas palavras dele. O homem começou a sorrir timidamente. Se lembra daquele deserto? Anzol. Nineveh. Ele provavelmente não poderia ter imaginado que a pessoa que perguntou como eu obtenho o título, já o tem. Sung Jin assentiu. Uma vez que derrotamos o boss da raid. O basilisco. Nós vagamos pelo deserto e encontramos uma esfinge. Essa esfinge nos deu um enigma. Os outros caçadores concentrarão-se em sua história. E animado com a quantidade de atenção que recebeu. Ele contou uma descrição detalhada de como resolveu o enigma e como ele chegou ao oásis oculto. No final, ele chegou no ponto da história onde seu grupo descobriu a lâmpada. O pugilista engoliu uma vez antes de perguntar. E? Ele pediu para o caçador de tesouros continuar. Mas a história terminou ali. Ah! Bem, aquela lâmpada era feita de ouro. Então, eu a vendi no mercado negro. Ao contrário de quão animado ele contou a história até esse ponto. Ele agora estava gaguejando. O pirata decidiu perguntar. Sério? Quanto você conseguiu? Ah, 2.000. 2.000. Os olhos do inquisidor se ampliaram. O pirata lambeu os lábios e o pugilista comentou. Isso é incrível. Sung Jin o encarou enquanto pensava. Mentira. 100% que ele esfregou. A lâmpada de Soldamir teria sido descoberta em um estado usada. Era um item de nível normal com apenas a habilidade esfregar. Sim. Era feita de ouro. Mas com muita sujeira e desgaste. Não havia nenhuma maneira de que a lâmpada tivesse valor sem limpar. Não há como alguém decidir vendê-la sem tentar esfregar primeiro. A história mais provável é que Soldamir foi invocado como resultado. E ele fugiu enquanto era atacado por uma onda de feitiços mágicos, perdendo alguns companheiros no processo. Sung Jin continuou a olhar para o caçador de tesouros enquanto ele achava isso um mentiroso. Mas não inútil. Sung Jin teve que equipar o mediador para testar o mármore do buscador de trolls. Se ele conseguisse que o caçador de tesouros usasse sua habilidade para revelar ambos os locais, isso o ajudaria muito. E, claro, a recompensa será obviamente minha. A raid começará em 3 minutos. No anúncio da operadora, o inquisidor chamou a atenção. Céu! Olha como o tempo passa. Vamos colocar a hora da história secundária para mais tarde e nos preocuparmos com a nossa estratégia para essa rodada rapidamente. Ele usava uma cota de malha de ferro completa e empunhava uma massa. Um tanque padrão. O título Inquisidor concedeu defesa contra ataques mágicos. O título em si poderia ter sido obtido depois de ser atingido por feitiços no capítulo 3 do Lich, ou capítulo 4 de Shorosh, ou mesmo o Conde Dimitri da rodada anterior.
como também deu um bom impulso ao poder ofensivo corpo a corpo. Foi uma ótima opção para um tanque que estava confiante em seus itens defensivos. Meu nome é Weidenfeller. Como vocês podem ver, eu sou um tanque. Ele deve ter sido alemão. Loiro com olhos verdes e ombros largos. Agora que ele pensou nisso, ele até se parecia com Hildebrand, dos 10 membros finais de sua vida anterior. Embora Hildebrand fosse mais alto. O pirata falou. Eu sou Jamar. Eu carrego 2 cimitarras. E, como ele afirmou, ele usava 2 delas nos seus 2 lados. Dupla empunhadura. Ele não revelou a sua nacionalidade. Mas ninguém se levantou para perguntar. Em seguida, foi o pugilista asiático. Eu sou Shigetoki. Como vocês podem ver, eu sou um praticante de karatê. Ele provavelmente era japonês. E, assim como o nome do karatê sugeriria, ele não carregava quase nenhum item apesar de chegar ao capítulo 7. Claro, no lugar dos itens, ele tinha grandes quantidades de músculos. Em seguida, foi o caçador de tesouros. Eu sou Mustafa. Eu uso punhais. Ele tinha o mesmo nome que um dos 10 caçadores finas. Mustafa. Mas sua aparência e personalidade eram completamente diferentes. Na vida anterior, Mustafa era um homem quieto e sincero. Sung Jin também deu sua resposta preparada. Kei. Como você pode ver, um espadachim. Ninguém estava particularmente interessado nele. Mesmo o inquisidor que perguntou sobre o mediador anteriormente foi distraído pelo caçador de tesouros, e não deu atenção a ele. Alguém pode usar magia aqui? Enquanto os outros 4 se reuniram para tentar discutir uma estratégia, Sung Jin soltou um longo bocejo e se esticou. Ah! Para ir a mais escuro que o preto às 4:30 todas as noites. Ele teve que ter o hábito de ir dormir mais cedo. Sung Jin limpou suas lágrimas enquanto pensava. Eu não vejo a hora de acabar rapidamente com o capítulo e experimentar a mármore do buscador de trolls. Ele não sabia para qual troll azarado ele seria invocado. Mas não havia como escapar dele. Ele seria forçado a desistir de 2 itens e morrer. A operadora soltou um anúncio. A raid começará em 1 minuto. Raid Planalto Tarraxa. Objetivo Cássia Rainha Arpia Lalirra. Limite de tempo 1 hora. A página de informações da operadora se abriu e os caçadores se reuniram para discutir. Eu acho que não há nenhum atacante à distância nessa rodada. Também acho. Não precisamos de algum poder mágico. Eu posso usar alguns. Tentei aprender alguns, mas o poder mágico era muito baixo para ser útil. Não valeu a pena. Eu sei. Tentei aprender 1 ou 2. Mas vendi o resto depois de experimentá-los. Enquanto os caçadores conversavam, Sung Jin estava considerando como ele poderia lidar com o caçador de tesouros no grupo. Não gosto da ideia de que ele possa encontrar o elemento oculto antes de mim e tirar a recompensa. Sung Jin tentou encontrar ideias em sua cabeça sobre como lidar com ele. Eu vou usar a ativa do meu caçador de tesouros desde o começo. E uma vez que eu pegue a peça oculta, vou ficar com ele até que ele use a dica e depois que terminarmos a raid, coletarei o último elemento oculto. Uma vez que ele terminou de planejar seu próximo passo, Sung Jin esperou inquieto pela raid começar. 5.
4, 3, 2, 1, 0. No momento em que a raid começou, ele se virou para os outros e anunciou: tenho negócios a cuidar, então até depois. Vão atrás das arpias ou algo assim. Todos se viraram para olhar para Sung Jin em estado de choque. O Inquisidor foi o primeiro a responder. O que? Mas Sung Jin não teve tempo de explicar. Houve sempre diferenças fundamentais nas prioridades entre os participantes do game show e o homem que pretendia se tornar o diretor do show. Tentem caçar tantas arpias quanto vocês puderem antes de eu voltar. Essa será a única maneira de vocês obterem alguns pontos de contribuição. Uma vez que Sung Jin terminou de falar, ele jogou uma moeda no ar. Momentaneamente. Ilili. Um cavalo apareceu do nada e relinchou. Sombra corredora chegou. Sung Jin subiu em cima do cavalo e agarrou as rédeas antes de galopar para longe. Por um breve momento, ele pensou nos caçadores que ele estava deixando para trás. Mas, se eles não conseguirem matar até monstros normais com 4 pessoas, todos eles vão morrer mais cedo ou mais tarde. Sung Jin deixou de lado sua preocupação. O fraco morre. Essa era a natureza desse jogo. Na primeira vez, Sung Jin não considerou isso e tentou manter todos vivos ao máximo de sua capacidade. Mas depois de ter que reiniciar, ele se tornou friamente calculador. Aqueles com fraca habilidade ou natureza não poderão continuar. Era verdade que quanto mais as pessoas deixadas para participar das raids, melhor. Mas no final, apenas o melhor iria restar de qualquer maneira. Se algum dos 4 caçadores nessa rodada tivesse talento para chegar ao final do jogo, se tornaria evidente quando ele voltasse. Para ser sincero, nenhum deles parecia bom o suficiente para ser o escolhido, mesmo que não fosse dessa raid em particular. Sung Jin iria intervir em vários grupos de raid para selecionar seus membros finais. E junto aos escolhidos, completariam a raid final. Tornando-se aquele que superou o limite da regra do jogo, nunca poderia ser feito se ele simplesmente agisse e participasse normalmente como todos os outros. Sung Jin tornou-se cada vez mais consciente de que ele se tornou mais do que apenas outro participante. Galopando no sombra corredora, ele chamou a operadora. Operadora, use a ativa do caçador de tesouros. Por favor. Diga-me onde posso encontrar tesouro oculto ou boss. Esta é a dica sobre o tesouro oculto. Sung Jin concentrou-se no conteúdo da dica. À borda de penhascos. Abandonado pelos pais e deixado sozinho. O precioso sobreviveu e cresceu. Esse é o caminho dos nobres. Verdadeiros. Somente aqueles que saem da concha e retornam vivos podem então se deitar e reivindicar o trono. Ele ouviu uma vez, mas ele não entendeu. Operadora, diga-me novamente. O cubo repetiu. Sung Jin parou o cavalo enquanto ouvia a dica. Voa, voa. Ele parou sobre a corredora e verificou seus arredores. Era difícil de ver devido à espessa camada de nuvens que passavam. Mesmo que ele tivesse visão fantasma, ele não podia ver através de objetos. Felizmente, as nuvens se moviam constantemente, olhando para os momentos em que elas se diluíram. Sung Jin conseguiu vislumbrar o chão. Foi possível ver muito longe no planalto. Enquanto olhava sozinho, Sung Jin lembrou. O que você pode ver? Eu posso ver. Ele lembrou-se de Besgoro e o chamou. Senhor Besgoro.
Ele ouviu uma voz irritada responder. Eu lhe disse para me chamar Sam. Eu não quero. Você deve agradecer que eu esteja falando com um homem de 52 anos. HMPH. Ah. Isso mesmo. Você não é nem mesmo um senhor. Apenas um velho solteirão. Besgoro falou de volta. Solteirão. Meu Deus. A única razão pela qual eu não me casei até agora é porque estava muito ocupado lutando no campo de batalha. Certo. Bem. De qualquer forma. Senhor Besgoro. Quero dizer. Sir. Você vê a borda do Planalto? Não. Não consigo ver. HM. Eu irei com o sombra corredora. Então me avise se você ver a borda do penhasco. Certo. E a Sung Jin incitou sombra corredora a ir para a frente. Embora o oxigênio estivesse tão fino, não era importante para um garanhão fantasma. Ele galopou sem se cansar e correu pelo planalto. Uma vez que Kei de repente partiu. Os outros 4 caçadores rapidamente trabalharam na caça de arpias como Kei sugeriu. Eles não gostaram do fato de que Kei decidiu agir sozinho e partiu. Mas não tinham outra escolha. Bem. À distância. Um grande bode foi visto. Mas sua aparência era qualquer coisa menos comum. Para começar, os chifres eram gigantescos. Os chifres ondulavam em uma espiral até chegar a um ponto apontado para a frente. Mas esse ponto era tão longo e afiado como uma ponta de lança. Ele observou os caçadores de forma bastante diferente de um herbívoro. Foi intimidante. O inquisidor levantou a lança e murmurou para si mesmo. Parece que ele come carne em vez de grama. Assim que ele disse algo, o bode avançou. Bah! O bode da montanha avançou a uma velocidade alarmante. O inquisidor que recebeu o seu impulso foi jogado pelo impacto. Mas ele ainda gritou. Ataquem! Depois que o impulso acabou, o bode estava indefeso contra o pugilista, pirata, e o caçador de tesouros. O bode da montanha tentou revidar balançando seus chifres maciços para ameaçar os caçadores. Mas foi rapidamente morto pelo ataque focado dos 3 caçadores. E o inquisidor que rapidamente voltou para a luta. Uma vez que o primeiro inimigo foi morto, o inquisidor soltou um suspiro. Véu, que tipo de bode é mais forte do que um urso? Bem, a aparência não importa. Certo. Eu pensei que os inimigos aumentassem constantemente em dificuldade enquanto avançamos nos capítulos. Todos assentiram com as palavras do caçador de tesouros. Os atributos médios dos sobreviventes tiveram que subir de forma contínua cada vez mais rápido. Levando isso em consideração, o bode que enfrentavam agora era incomparavelmente mais forte que o urso que apareceu no capítulo 2. Esse mundo era indiferente do senso comum da Terra. O pugilista parecia estar aproveitando a situação. No entanto, não é divertido se não for desafiador. Foi nesse momento. Of! O inquisidor foi levantado no ar. Os outros olharam para ver. Ele foi pego por uma arpia e estava sendo levado para algum lugar. Enquanto se debatia, o caçador de tesouros recitou rapidamente um encantamento. Incinere tudo em seu caminho. Mas a bola de fogo que deixou suas mãos errou a arpia. O que salvou o inquisidor foi o feitiço do pirata. Lâminas de vento que cortam aço. Cortador de vento. Uma das lâminas sem forma que deixou as mãos pousou em uma das asas. Kiaya!
A arpia gritou com dor quando caiu do ar, junto com o inquisidor. Foi uma chance. Todos os caçadores correram para a arpia para matá-la antes que ela pudesse escapar. A arpia tentou revidar com os seus pés afiados, mas logo foi morta pelos caçadores. O caçador de tesouros verificou o inquisidor. Ei! Você está bem? Ugh! Sua perna estava dobrada de uma forma errada. Ele deve ter se machucado quando aterrissou. Apesar da dor, ele conseguiu gritar com raiva. Eu estava preso no ar. Por que você atacou tão imprudentemente? O pirata não perdeu as palavras. Uou! Mesmo que eu tenha salvo você. Discussões entre colegas de grupo eram mais notícias. As raids foram bastante difíceis, mesmo com a plena cooperação entre todos os membros. Se uma briga ocorresse entre os membros do grupo, isso só poderia levar à aniquilação. Os caçadores sabiam disso através da experiência até agora e agiram rapidamente para resolver a tensão antes que ela pudesse aumentar. Não seja assim. Mas o pugilista adicionou. Por que você está chorando por causa de uma pequena lesão? Você pode apenas beber uma poção e fim de papo. Certo. Mas suas palavras apenas abanaram as chamas. O que? Você pensa que poções resolvem tudo? Que tal você ficar na frente da próxima vez? Vamos ver o quão bem você faz. Do que você está falando? Você é um tanque. Haja como um. Vou fazer o meu trabalho com segurança por trás. É justo. Não é? No espaço aberto do Planalto, o volume crescente da discussão dos caçadores ecoava em toda a parte. Sung Jin continuou empurrando o cavalo para a frente. Ele podia ver monstruosos bodes de longe. Mas eles não perseguiram ele enquanto ele estava montado no garanhão fantasma. Sung Jin relembrou suas velhas lembranças. Eles foram realmente difíceis naquele tempo. No passado, o tanque tinha sido gravemente ferido quando foi pego de surpresa e empalado pelo chifre de um bode. Isso machuca mesmo agora. Sung Jin olhou para a esquerda e para a direita para procurar uma parede de penhasco. Mas ele não podia ver a borda em qualquer lugar. Sung Jin chamou Besgoro. Sir Besgoro. Ainda não. Ele estava agindo bem diferente do seu habitual e respondendo com respostas curtas. Ele deve estar com raiva de ter sido chamado velho solteirão anteriormente. Esse vovô de 52 anos certamente age imaturo. Bem, acho que já conheci esse lado dele quando ele disse que ele propôs a uma jovem senhorita de 20 anos. Sung Jin duvidava que Besgoro tivesse uma mentalidade saudável e madura. E devido a existir por um longo tempo como um fantasma, ele também parecia um pouco ruim. Eu simplesmente ignorarei esse velho louco e Vamos ver. Sung Jin virou o cavalo em direção a uma colina com vista para a área. No entanto, mesmo desse ponto de vista, ele não podia ver a borda do planalto através das nuvens abaixo. Sung Jin tentou examinar a dica novamente. A borda dos penhascos. Talvez seja uma alusão. Se fosse esse o caso, seria uma dor de cabeça tentar resolvê-la. E se não for literalmente a parede do penhasco? O que poderia ser? Enquanto pensava nisso, Sombra Corredora parou de se mover. O que há de errado? Sombra Corredora. Enquanto Sung Jin estava verbalizando sua pergunta, ele notou o porquê. Diante dele estava um penhasco. Então não foi uma alusão.
Sung Jin desmontou do sombra corredora. Em seguida, ele se aproximou cuidadosamente da parede e olhou para a borda. Ele não conseguiu ver o fundo. Sung Jin olhou em volta. O penhasco continuou infinitamente. Espere, isso é. Besgoro verbalizou os pensamentos de Sung Jin. Todo o planalto deve estar cercado por penhasco puro. Nesse caso, era hora de mudar a montaria. Sung Jin dirigiu-se à sombra corredora. Obrigado pelo seu trabalho duro. Sombra corredora. Vá descansar no estábulo. Desinvocar. Uma vez que sombra corredora desapareceu, Sung Jin tirou o tapete mágico do cubo. Voar. Sung Jin montou no tapete e voou ao lado do penhasco. Ao verificar as paredes, pensou para si mesmo. Reivindicar o trono, reivindicar o